Hoje, uma conversa especial. O mercado do luxo em todo o mundo, ele foi motivado, liderado por figuras que foram peças chaves em diversos negócios. E a gente sai do nascimento de um mercado do luxo, começa na Itália, na França, no século passado, e chega aos grandes nomes, as molas propulsoras dos negócios, em momentos e em cidades e estados distintos aqui no Brasil. Hoje eu tô tendo o prazer de conversar com a Renata Andrade, que tá aqui do meu lado, que é uma das empresárias mais dinâmicas que conheço e que leva com muita força, com muita motivação, negócios que são inspiradores e que ao mesmo tempo são ligadíssimos ao mercado do luxo. Nessa conversa de hoje, ela vai dividir conosco um pouco da sua história, da sua trajetória e vai mostrar como é que ela conseguiu ter sucesso nesse segmento. Já vamos começar contando exatamente como é que começa essa sua carreira profissional. A formação inicial não é com moda. Conta isso pra gente. Bom, na verdade eu sou engenheira eletricista, sou formada em Goiás, né? Formação totalmente técnica, cheguei a atuar na área, trabalhando na empresa de tecnologia japonesa em São Paulo, mas no momento da minha carreira eu tive um sonho, que era trabalhar com o que eu gostava de fato. Foi neste momento que eu decidi fazer uma transição de carreira, em que eu abri mão de todo o posicionamento que eu tinha em São Paulo e fui ser trainee da Lojas Renner. E foi aí que eu tive o meu primeiro recomeço. Quando eu saí da engenharia, fui para Renner, comecei a aprender processos, desenvolvimento de pessoas, toda essa questão de liderança, produto, toda a jornada do consumidor ali. Então a minha grande escola do varejo foi ali na Lojas Renner. E aí, Renata, você entra num momento de sua vida que você opta por atuar com varejo, com moda, público mais específico, mas a sua formação com certeza lhe trouxe ali traços que você deve atuar, praticar até hoje, porque quem estuda engenharia com certeza absorve uma série de coisas técnicas, de disciplina e etc. que você deve ter como inspiração até hoje. Isso aconteceu com você? Na verdade, assim, é um perfil que eu já vim tendo desde criança mesmo, nas decisões, sempre me identifiquei mais com matérias de exatas e a engenharia ela faz parte da minha vida, né? Toda a questão de organização, de processos, de resolução de problemas, principalmente. Acho que a engenharia ela prepara bastante você para isso. Então, hoje, mesmo não atuando na área extremamente técnica, eu trago vários conceitos do curso para gerir o meu negócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Renata no começo desse movimento dela como empresária aqui em Salvador e é uma pessoa que tem uma disciplina, que tem uma rotina, uma dedicação a cada ponto do negócio que eu acho exemplar. Não que isso seja um ponto em que outros empresários falhem, mas talvez em você seja o grande ponto de destaque diante ali da sua gestão sobre o negócio que você tem e negócio esse que foi se multiplicando. A gente vai conversar aqui daqui a pouco sobre isso. Mas aí você chega em Salvador em 2010, é isso? Chego em Salvador em 2010, eu sou transferida de Porto Alegre para Salvador pela Lojas Renner. E aí aqui você atua junto com a Renner? Assumi uma operação local, mesmo ainda fazendo um processo de trainee, então eu ficava entre Porto Alegre e Salvador, nessa ponte aérea curtinha, né? Assumi uma operação local e este foi o meu primeiro contato com a cidade. E aí depois desse tempo na Renner, você ainda assim não virou empresária logo em seguida, você ainda teve outra experiência? Não virei. Esse sonho de empresariar, ele vem bem antes, né, que a gente nem falou um pouquinho sobre isso, quando eu morava em Goiânia e não tive oportunidade ali naquele momento, mas eu ainda tinha aquilo ali na minha mente. Então, assim, eu saí da Renner, passei por um processo, fui trabalhar no terminal de container aqui de Salvador, né? Voltei para o corporativo. Foi com a maternidade que eu voltei para essa questão de, assim, gente, agora tá na hora, eu vou abrir meu próprio negócio, preciso equilibrar a minha vida, achando que eu ia trabalhar menos, né? Assim, enfim, mas de uma forma ou outra a gente consegue ter uma gestão melhor do nosso tempo. Então, foi com a maternidade que eu decidi, de fato, abrir a minha primeira operação. Aí você parte para uma escolha de com que lidar nessa primeira operação. Você conta pra gente que a sementinha de ser empreendedora já estava ali em você, precisava só florescer, mas o que é que faz você ter vontade de abrir uma Intimissimi, uma franquia italiana, de moda italiana, que apesar de ser já conhecida no mundo inteiro, mas que em Salvador era uma novidade. Você foi responsável por trazer a marca pra cá. Como é que se deu isso? Explica pra gente. Foi muita ousadia, não foi? Você lembra quando você me ajudou a construir a marca aqui?
De fato, foi muito ousadia, sim. Ela sempre teve um conceito de loja muito clara, e eu acho que esse conceito de loja clara, ela acabava afastando o consumidor que passava na porta e falava assim, gente, essa loja é muito clara, é uma loja cara. Então, assim, foi todo um processo de construção de marca. Tamir me ajudou muito, sim, por muitos anos, e me ajuda até hoje, porque a gente continua aí passando de momentos em momentos. Mas voltando na pergunta, eu tenho uma premissa na minha vida que fico muito feliz de seguir. Hoje eu busco trabalhar com o que eu gosto, com o que eu me identifico. É uma marca que ela tá ligada à autoestima da mulher. Eu tive toda uma questão desse trabalho de feminino quando eu mudei pra Bahia. Então, assim, foi a primeira marca que eu me identifiquei. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, vai ser essa. Já era cliente da marca. Surgiu a oportunidade ali naquele momento. Então, você foi responsável por trazer ao público baiano essa relação com a marca. Você já era consumidora, como você nos contou aqui. Eu sei justamente por conta do começo que a gente teve ali junto, de entender você trazendo a marca para Salvador, fazendo que as pessoas conhecessem, mas você se tornou essa pessoa responsável. Você colocou a Intimissimi no eixo de Salvador. A gente tá falando disso em 2016. Hoje, a gente já tem 9 anos de Intimissimi na Bahia e o público já se tornou fã da marca. Assim, como que você tem de sentimento, de expectativa em ver que era uma marca que até então talvez desconhecida por boa parte do público e hoje você tem tantas e tantas clientes? É uma responsabilidade muito grande você abrir uma praça com uma marca tão importante. E o grupo Intimissimi é um grupo muito grande mundialmente. São mais de 5.000 lojas no mundo. Eles zelam muito por essa marca, né? Na escolha da embaixadora, na escolha da pessoa que vai estar ali operando. Então, assim, olhando para trás, o quanto que a gente cresceu e ajudou a estabelecer essa marca aqui me enche de orgulho, assim. Foi um trabalho muito árduo, continua sendo. Todo mundo tem os desafios. A gente passou por diversos processos aí, o varejo, né, nesses últimos anos, mas quando eu olho para trás, me dá aquela sensação, assim, de, poxa, que bacana que eu construí isso. Existe alguma diferença, Renato, nesse modelo de negócio da franquia? É o que você falou, às vezes o beabá chega completo, mas também existe toda a dedicação que você, como empresária, entendendo a cidade, o estado que você está empreendendo, precisa ter ali cuidados diários. Mas o que foi que te atraiu no modelo de negócio de franquia? E naquele momento, com 2 filhas pequenas, eu engravidei com a minha mais velha tinha 6 meses. Então, com 2 filhas pequenas, eu precisava de algo para executar. Então, foi por esse motivo que eu escolhi a franquia. A franquia, ela tem vários pontos positivos, tem outros tantos que não são tão positivos, mas para mim, naquele momento, representar uma marca super forte, em que eu já vinha com todo o beabá, né? Como eu disse, todo o beabá pronto e teria que implantar aqui, talvez naquele momento fosse algo mais fácil. Não que seja fácil, a gente está operando varejo, porque a hora da verdade no varejo é ali, no chão de loja. Então, independente do beabá que você tem, de vitrine, de produto, você pegar, você desenvolver um time para estar ali tratando diretamente com o cliente, resolvendo problemas, enfim, né, fazer toda aquela gestão, todo o caminho do cliente pela loja, que produto que eu vou escolher, onde que eu vou aprofundar, onde que eu não vou. Então, assim, ele requer um pouco de estratégia por trás. E é interessante porque aí você sai de 2016 com esses desafios todos que você está retratando aqui, a marca consegue se estabelecer, você já consolida, já coloca ela num cenário interessantíssimo, e aí você parte para abrir uma segunda loja. Abrir uma segunda loja é um desafio tanto quanto abrir a primeira, acredito. Mas como foi que você vislumbrou aquele cenário que você falou, olha, eu acho que agora a gente precisa de mais um espaço aqui na cidade da mesma marca, da Intimissimi? Na verdade, foi uma oportunidade que a gente teve de expandir a marca. A marca estava num processo de expansão aqui no Nordeste, a gente foi uma das primeiras lojas a serem abertas. E naquele momento eu falei assim, gente, eu já tenho uma operação, a gente está indo super bem e eu gostaria de fato de ir, né? Então, assim, eu falei assim, poxa, vou pegar essa oportunidade de abrir mais uma operação e consolidar a marca mais uma vez no mercado. Eles me deram preferência para abertura da segunda loja e foi por esse motivo que eu continuei. Então, a partir do momento que você parte por um processo de expansão, você deixa de ser tão presente numa operação, passa mais ainda a delegar. Então, a habilidade de fazer uma boa gestão de equipe, ela tem que ser muito maior, né? De treinamento para gerir, através de outras ferramentas, de indicadores. Então, assim, esse é um grande desafio para quem começa a expandir. Acontece sim, de você perder um pouquinho de resultado na primeira loja. E quando eu falo, não é canibalismo de mercado, não. Porque assim, a
gente tem um mercado muito vasto, e naquele momento a gente tinha um mercado muito vasto. Era justamente essa questão da presença. Aí vem os desafios e outras habilidades que a gente precisa desenvolver para isso. Interessante. E aí a gente sai de 2 lojas da Intimissimi e você decide seguir expandindo. E aí a sua expansão, ela começa a perpassar sua visão diante de outras marcas que você, acredito, também já tinha relação, já era consumidora, que é uma coisa que eu acho maravilhoso em Renata. Renata, ela é fã da própria marca que ela trabalha, ela acompanha o movimento da marca mundial. A Intimissimi, por exemplo, é uma das marcas mais conhecidas do mundo de roupa íntima, conhecidas por desfiles icônicos, por figuras que estrelaram as campanhas internacionais, e ela sempre teve esse contato com a marca antes ainda de trazer isso para cá. E aí ela sai de 2 lojas consolidadas que estão em atividade até hoje, fazendo sucesso com o público, e aí ela pensa em expandir com outras marcas. E aí você vai para pensar em ter uma Trousseau em Salvador. Você sai da roupa íntima e vai ali para coisa da roupa de cama, pro lifestyle. Como foi que aconteceu esse movimento? Conta pra gente. A gente trabalhava muito com chá de lingerie, com casamento, com a questão do enxoval. Então, assim, eu vi uma oportunidade neste segmento de uma loja diferenciada no mercado de Salvador, que a gente não tinha até o momento. Então, assim, foi aí que eu vi, e diante de todo o histórico que eu tinha com a marca como cliente, que eu tive o contato com eles pra gente estudar essa possibilidade. Eu falo estudar a possibilidade porque no meio dessa negociação eu engravido da minha 3ª filha. Aí que vem a história, né, de como é que a gente vai equilibrar tudo isso. Mas mesmo assim a Trousseau me esperou, e mais um ano aí a gente seguiu, a gente inaugurou numa pós-pandemia, e hoje eu posso dizer que a gente também tem uma boa presença aqui na Bahia. E é engraçado você falar, eu também acompanhei esse movimento dela desde o contato inicial com a Trousseau até o momento que ela inaugura a loja. E engraçado como esse contato que você está aqui relatando pra gente é uma coisa importante, porque eu imagino que a negociação para trazer uma franquia, para trazer uma marca, principalmente que não existe ainda na cidade, deva ser uma coisa que envolva ali diversos quadros, diversas séries. Como é que se deu esse contato seu, tanto com a Intimissimi, quanto com a Trousseau, quanto com a Calzedonia, que a gente vai falar já já, porque vocês estão achando que parou por aí, não parou. É coisa. Mas como é esse contato seu com as marcas, com os empresários, com as figuras que estão ali à frente de cada negócio? Intimissimi é um negócio que é gerido por executivos aqui no Brasil. Apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa italiana, tem um executivo, um CEO que toca todo o negócio aqui. Então a gente foi para um mercado de expansão, a própria marca estava iniciando um processo de expansão. Tenho orgulho de dizer que eu sou uma das primeiras franqueadas da marca, que inclusive ainda operam a Intimissimi. É como se fosse um processo seletivo, uma entrevista de emprego ou mais, porque são várias análises, porque envolve toda uma questão mais profunda, envolve investimento. Na franquia você tem que fazer um investimento, o aporte de investimento ele é todo seu. Já com a Trousseau, é uma família, é diferente. A relação Trousseau que a gente tem mesmo é de acolhimento, de parceria, como se não houvesse negociação. A gestão local fosse a gestão deles, e é uma operação muito movida a 4 mãos. Inclusive, por ser uma operação segmentada, ela não tem esse plano de expansão no Brasil. Somos a única operação que temos exclusividade de venda aqui na Bahia, e acho que nem tem escolha. Eu acho que eles trabalham muito com a questão de empatia, os próprios valores, religiosidade, que é muito forte na família Trussardi. Então, assim, eu identifiquei muito com eles nesse sentido, e vice-versa. Foi ali naquele momento, e foi brilhante a história de fato eles me esperarem. Eu tive conhecimento que surgiram outras pessoas querendo trazer a marca aí nesse período que eu estava com a minha pequena, mas mesmo assim, como eles estavam em negociação comigo, eles esperaram. Então, assim, a Trousseau é isso. São funcionários de mais de 30 anos trabalhando, é como se fosse uma grande família. E a marca é sensacional, a chegada da marca foi sensacional. A loja é linda, provoca uma verdadeira experiência quando você entra, quando você enxerga os objetos, aquela cama enorme já te esperando. Mas aí, como eu falei, Renata não para por aí. Renata resolve abrir uma Intimissimi no Salvador Shopping, uma Intimissimi no Shopping Barra, uma Trousseau no Salvador Shopping, e ela começa a dialogar com uma marca chamada Calzedonia, que é uma marca que já integra o grupo Intimissimi, mas que vem com outra linha de produtos. Então conta pra gente o que é a Calzedonia e como você chegou na Calzedonia. A Calzedonia foi um grande desafio, continua sendo. Inclusive a Calzedonia é uma marca mais antiga do que a própria Intimissimi, mas ela demorou um pouquinho para vir
vir para o Brasil justamente porque é uma marca focada em meia calça, né? E a gente está num país tropical. Aí quando você fala do Nordeste de um país tropical, é mais tropical ainda. E foi um grande desafio assumir, mas da mesma forma, assim, eu desenvolvi um relacionamento muito bom com eles e tive muito apoio deles aqui na Bahia. A Calzedonia, ela veio por conta da Intimissimi. Diferentemente dos outros negócios, a Calzedonia, ela é uma marca democrática, uma marca feita para todas as mulheres. Então, assim, é uma marca extremamente acessível, é uma marca que também trabalha a questão da autoestima, a questão da sensualidade, a questão do divertido, sabe? Então, assim, é uma marca que eu gosto muito de trabalhar porque a gente tem um range muito maior. Então, assim, desde crianças que a gente atende até grandes senhoras ali na Calzedonia. É uma marca maravilhosa também, como você falou. Acho que hoje está conhecida por ser democrática, né? Ela apresenta diversos estilos dentro daquela linha de produto, e você também, mais uma vez, criando essa cultura do público, porque era um produto que não era tão usado. Hoje eu já vejo as pessoas indo para os eventos com meias, e eu sempre digo a você, eu vi uma mulher de meia que eu tenho certeza que ela tá usando Calzedonia por totalmente cultural. Então você aí estabelece com 2 lojas da Intimissimi, como já falei, uma loja da Trousseau e uma loja da Calzedonia. Acredito que na sua cabeça ainda tem planos futuros, mas a gente vai falar isso já. Ele sabe que eu não paro. Ele sabe que eu não paro. E a gente vai querer saber, lógico. Mas antes disso, eu queria que você também fizesse uma análise pra gente, Renata, sobre esse comportamento de mercado do luxo na Bahia. A gente vive em um país em que muitos dos negócios são concentrados na região sudeste e na região sul, e o poder de consumo das pessoas que vivem nessas regiões é muito maior. Além disso, culturalmente, a gente tem as pessoas que optam por consumir produtos fora da sua cidade, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, seja no Norte. Elas têm a ideia de que comprar no Sudeste talvez ofereça mais status, ofereça mais opção, enfim. Então, como é lidar com esse mercado do luxo na Bahia, tendo em vista que você está à frente de grandes marcas, e como é que você vê a transformação do hábito de consumo desse público? Muita coisa mudou de um tempo para cá, e hoje a gente tem vários estudos aí que inclusive mostram que 70% dos clientes do segmento de luxo são de classe média. São clientes que usam aquele produto, às vezes produtos de entrada, para querer passar algum tipo de impressão ou de posicionamento. Trousseau é uma marca extremamente tradicional. Então, assim, a gente já chega na Bahia com vários clientes fiéis. Isso é muito importante. Então, assim, é uma marca extremamente, apesar de ser uma marca contemporânea no estilo, é uma marca extremamente tradicional. Temos um grande desafio, sim. O mercado é escasso em relação a produto. Quando eu falo produto premium, porque na Trousseau a gente tem vários produtos de entrada, e quando eu falo nisso, eu sempre tive uma premissa na minha vida que é o custo-benefício, né? Então, assim, eu prefiro comprar menos, ter muito mais conforto, que aquele produto dure muito mais. Então, quando você coloca ali na ponta do lápis, na calculadora, você vai ver que aquele produto, de fato, ele te entrega muito mais valor do que um outro produto que talvez você venha descartar numa frequência muito maior. Fora que hoje a questão da sustentabilidade está muito presente, está em voga aí, com um foco bem grande. Então, assim, a gente vem nesse processo. E a Trousseau, hoje, que eu acho que é o grande desafio, muitas pessoas do mercado de luxo, elas usam aquele produto para mostrar. A Trousseau, eu tô trabalhando basicamente com conforto. O produto principal da marca é o enxoval, a roupa de cama. Apesar de estar expandindo, sim, recentemente adquiriu a Casa Costa, a gente vai começar a trabalhar com a parte de louças. O forte da marca é o enxoval. Então, é um produto de luxo, tem valor agregado e que ele vai te trazer acolhimento e conforto. Então, aquela pessoa que valoriza o sono, e isso vem acontecendo, a gente sabe de vários projetos, estudos, né? Hoje hotéis trabalham especificamente isso aí, valor naquele produto. E eu brinco que, assim, a roupa de cama é como se fosse um vinho. O paladar não retrocede. A gente vai evoluindo e é um presente. Hoje eu fico feliz em falar, em ouvir o meu marido dizer que ele volta para casa, para dormir em casa, independente do horário que seja, por conta da cama. Então, assim, Trousseau é muito mais do que isso, né? Eu acho que traz todo um conceito de família, um conceito de conforto, um conceito de qualidade de vida, de aconchego com as toalhas que de fato abraçam a gente. Então, assim, hoje é um mercado para quem valoriza isso. Não só aquela questão que, eu vou consumir esse produto para mostrar que eu tenho. Não é esse o cliente que a gente tem hoje, né? O cliente que a gente tem é o cliente que precisa, é o alto executivo. Temos muitos clientes homens que super valorizam isso. Então, assim, é aquele que ele quer dormir melhor. Nesses seus 10 anos de empresária, diante dessas marcas que a gente está conversando, quais foram os pontos mais importantes que você viveu, desde o começo até essa constante evolução
situação de hoje? A gente veio com a frequência e a expansão do e-commerce no Brasil. Esse foi um primeiro ponto em que as lojas físicas, em especial as franquias, que o e-commerce ele é gerido pela franqueadora, assim, foi uma ameaça que a gente de fato sentiu. Só que é um caminho sem volta, né? Hoje o e-commerce ele é uma verdadeira vitrine. O cliente ele chega com o produto ali, ele já sabe bastante do produto. Então, assim, esse foi um grande marco que a gente teve. A pandemia, não precisa nem dizer, foi um grande desafio que a gente teve. Eu, naquele momento, você falou bastante da questão da disciplina, mas eu falo da coragem também. Eu passei por um período de luto, acho que como todos, mas foram o quê? Acho que umas 3 semanas, eu falei assim, pronto, deu. Peguei toda a minha equipe e eu fui com a minha equipe pra dentro do shopping. Fizemos um QG ali, a gente começou a atender os clientes. E foi tão interessante naquele momento, que logo em seguida veio o Dia das Mães, a gente com as operações todas fechadas, e o cliente ele valorizava tanto. A gente tá ali resolvendo o problema, né? Chegando com uma embalagem linda, cheirosa, pra ele dar um presente, pra ele conseguir presentear a esposa, a mãe. Foi um momento extremamente marcante pra gente. E agora, de fato, pra consolidar, hoje eu estou num momento que eu tenho uma demanda muito grande, pessoal. Eu tenho 3 filhas, 4 negócios, tenho o W2W, que também demanda da gente. Então, assim, administrar hoje, neste momento, administrar a minha vida pessoal, que eu dou uma prioridade tremenda, com o meu trabalho, é o grande desafio. Esse equilíbrio, né? Renata é mãe de 3 filhas lindas, em idades distintas e que são crianças, de toda forma. Tem um casamento consolidado, existe toda a assistência que ela dá à vida pessoal, além da profissional, e ainda está à frente do W2W, como ela comentou aqui agora, que, para quem não sabe, é um clube de network focado em mulheres. E eles têm uma agenda de eventos, de encontros e de mentorias que não para o ano inteiro, e essa mente criativa sua ainda funciona para isso. Você sai um pouco da venda no W2W, da coisa mais da criatividade e do profissionalismo do mercado. Como é essa rotina ainda dentro do clube? A história do W2W começou quando eu falei bastante do feminino, e por incrível que pareça, né? Uma engenheira que vem para Bahia, sempre tive experiências bem extremamente masculinas, venho para Bahia, abro lojas extremamente femininas, meu time 100% feminina, com 3 filhas, mulheres, enfim. Então o W2W ele veio como se fosse para eu retribuir. O W2W ele é muito de uma entrega. Eu preciso de uma forma ou outra agradecer as coisas que eu consegui. Então os W2W eu encontrei com Cris, a gente fez uma excelente parceria porque a gente se completa. Hoje o W2W representa isso para mim, uma entrega. Então eu paro sim, a gente tem eventos que a gente fica uma manhã inteira para tratar de assuntos específicos de um grupo, que é a mesa W, outros eventos que são mais focados em social, e isso faz parte. A gente tenta equilibrar ali para também conseguir atingir esse objetivo. Para finalizar, eu queria que você pontuasse 2 questões aqui também, que eu acho que todo o público tem curiosidade de saber. Primeiro, o que é que você vislumbra para o momento futuro? Você já comentou aqui sobre uma aquisição da Trousseau, que vai lhe trazer uma linha de produtos novas. Você pensa em abrir novas lojas? Você já dialoga com outras marcas? Você acha que o mercado vive um momento estável? A transformação do seu público faz você pensar em ter novidades para oferecer? Qual é o panorama que você faz hoje deste momento? Neste momento, eu costumo dizer lá no W2W que os negócios e as oportunidades aparecem para quem está ali num ambiente profissional. Então, assim, várias oportunidades apareceram para mim de pessoas que procuraram, e é importante eu reforçar. Então, tomar uma decisão, eu preciso me identificar com a marca. Então, assim, existem algumas possibilidades que não estão fechadas, né? Hoje, o que de fato a gente vai passar por um processo de mudança na Trousseau, de localização, de portfólio e tudo mais, vai ser a principal mudança que eu estou mais focada neste momento, é o processo que a gente vai mudar com a Trousseau. E existe também para o grupo da Intimissimi Calzedonia, a Intimissimi Uomo, que é uma marca que está se consolidando muito bem no Brasil, já abriram diversas lojas, é uma loja focada no público masculino, com produtos custo-benefício, entrega, assim, fantástico. Então existem algumas possibilidades aí para o futuro, mas nada definido, mas você sabe que eu não paro. Então, assim, ó, se daqui a pouco se aparecer algo aí, enfim. Eu tenho certeza que vai aparecer. A Intimissimi Uomo, inclusive, é uma marca que eu sou fã. Sou 100% cliente, uso tudo deles. Eu dizia a Renata que eu comprava o Intimissimi Uomo, o pijama, e eu saía pra jantar, pra festa, pras ruas, de tão confortável que a marca é. E eu tenho certeza que há um espaço aqui no mercado soteropolitano e baiano muito grande, porque você, inclusive, já comercializa essas marcas dentro da Intimissimi, e com certeza deve sentir a mesma coisa que eu sinto. Por fim, de verdade, agora eu queria que você falasse pra gente sobre esse dinamismo da vida de mãe, empresária, esposa, cabeça pensante e criativa dentro de uma cidade que também tem toda uma dinâmica própria de vivência, de público, de exposição. Você é uma mulher que
você tem que participar de momentos, de eventos, você tem que dar entrevistas, você é fonte de informação para muita gente. Então, como é essa sua dinâmica e qual é o grande desafio de ser mulher, de fato, protagonista da própria história? Não existe equação pronta. A gente tem uma limitação de horas no dia. O que existe hoje, de fato, é prioridade. Em determinado momento eu vou priorizar aquilo, em outro eu vou priorizar clube. Família é sempre prioridade, tá? Isso aí é algo que eu coloquei como premissa. Minhas filhas, meu marido, a minha casa, eles são prioridade na minha vida. Mas na gestão de tudo isso, de toda a questão social e profissional, é priorizar. É saber falar não. Hoje eu não consigo, até gostaria, mas assim, eu não consigo estar presente em todos os lugares que eu gostaria. Principalmente, você desenvolver uma rede de apoio para que você consiga, sim, circular por isso aí. O que é que eu digo? Uma rede de apoio em casa, uma rede de apoio no trabalho, né? Hoje as redes sociais a gente consegue se fazer presente também. Então acho que hoje o grande diferencial é esse. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu não vou fazer isso, não tá na hora de eu fazer. Vou contratar isso, vou contratar aquilo, tudo mais, mas sem isso a gente não consegue crescer. Hoje eu trabalho com 4 negócios totalmente diferentes, apesar de serem franquias, mas são segmentos diferentes, são públicos diferentes. Então assim, se eu não tivesse o meu time ali, que eu trabalho, que eu desenvolvo, e estar ali na frente de loja para mim, eu não estaria aqui. Então assim, é um trabalho de bastante parceria que a gente tem. Renata, obrigado por participar desse quadro com a gente. Eu acho que uma das grandes delícias de atuar com comunicação em qualquer lugar, em qualquer momento, é justamente poder ser testemunha de trajetórias que sejam brilhantes e inspiradoras. Eu tenho a honra, o privilégio de ser testemunha da sua trajetória. Há quase 10 anos, a sua carreira, para mim, está em um patamar de muita inspiração. Tanto para mim, que fui testemunha, como falei, como para toda a geração de empresárias que está vindo aí, de mulheres que são protagonistas da própria vida e que optam, porque eu acho que é uma opção sua diária, inspirar as pessoas que estão aqui com aquela sementinha que você me contou no começo, de que um dia ia ser dona do próprio negócio. Então, parabéns e muito obrigado por estar conosco nesse momento novo que é aqui o No Detalhe.